Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao canal Desafios de Clio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Império Bizantino. E se essa é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço para você se inscrever aí embaixo, deixar o seu gostei, comentar, porque isso é muito importante, a gente está numa fase de crescimento aí do canal. Isso é uma forma de você mostrar que você apoia o meu trabalho. Como a gente falou lá no vídeo de fim do Império Romano, e é um questionamento, passava-se por um período de crise dentro do Império Romano, e o Teodósio, à beira da morte, o imperador, ele tem a brilhante ideia de dividir o império em duas zonas administrativas. Não era uma divisão de, nós somos os ocidentais porque nós temos isso, isso e isso, e vocês são os orientais porque vocês têm isso. Não, era uma divisão administrativa, a cultura era a mesma, as coisas funcionavam da mesma forma. Só que quando a parte ocidental caiu na mão dos povos germânicos, o lado oriental permaneceu vivo, conseguiu se organizar com as invasões dos hunos e dos eslavos, eles conseguem repelir isso, que eles se fortalecem enquanto Estado. O Império Bizantino ele vai surgir do Império Romano do Oriente, então ele é uma continuação do Império Romano. Qual que era a área que o Império do Oriente abraçava? Vai ser justamente a Grécia, a Síria, o Egito, a Palestina, a Mesopotâmia e parte da Ásia Menor. Tá? Então era um vasto território que estava sob domínio do Império Bizantino. E recebe esse nome bizantino por quê? Porque a cidade, a capital do Império era Constantinopla, a cidade de Constantino, que tinha sido construída em 330 sobre ruínas de uma antiga cidade grega de Bizâncio. É daí justamente que vem o termo Império Bizantino, Império de Bizâncio. No século V, você vai ter uma série de invasões germânicas, como a gente já falou no vídeo de crise do Império Romano. O Império Romano Oriental não será diferente. Os hunos e os eslavos vão tentar atacar as partes ali da Grécia, da Península Balcânica e também ali a Turquia pelo norte, todo esse processo. Só que o Império consegue se manter a partir de uma centralização, criar uma unidade territorial, uma unidade dos exércitos, e eles vão conseguir resistir a essas invasões e vão se manter intactos. Por conta dessa sua localização privilegiada, né, o Império Bizantino ele sempre vai ser uma ponte entre o Oriente e o Ocidente. Então, ele vai ter uma influência tanto da cultura do Ocidente clássico, então Roma, Grécia, como também dos povos que estavam ali no Oriente Médio. Então, os sírios, os palestinos, os árabes, né? Então isso vai ter uma importância muito grande e o império vai ser um império multiétnico, certo? Você vai ter várias culturas dentro do império. E como é que o império se organizava? O comércio vai ser a sua principal atividade econômica, tá? Tinha uma produção interna que era voltada para o comércio, como joias, seda, lã, linho, objetos de marfim, ouro, cobre, tapetes, móveis e vinhos que eram produzidos pelos bizantinos e comercializados com outros lugares. E ao mesmo tempo também rotas estrangeiras vindas principalmente do Extremo Oriente, trazendo as especiarias, tecidos mais refinados do Oriente e outros produtos que não se tinham ali, passavam pelo Império Bizantino para serem revendidos na Europa. Então, o comércio era uma atividade econômica importante para os bizantinos. O imperador Justiniano vai ser uma das figuras mais importantes aí do Império Bizantino por dois grandes fatores. O primeiro vai ser, ele vai organizar o Corpus Juris Civilis, a gente fala um pouquinho sobre ele no vídeo de cultura romana, mas basicamente ele vai fazer um apanhado geral de todas as leis romanas, jurisprudência, as leis, e também vai fazer um acréscimo das leis bizantinas que vigoravam nesse documento. Então vai ser um documento geral, né? E ele vai ser importante porque ele vai ser a base jurídica para muitos países no Ocidente, principalmente, com o direito romano, tá? E também porque o Justiniano começou um processo de expansão, talvez para reviver as glórias do Império, contra o reino dos vândalos no norte da África, e dos ostrogodos na Península Itálica e na Península Ibérica. Então ele começa esse processo de expansão e ele vai ter muito apoio da igreja para fazer isso. A igreja bizantina vai ser uma peça fundamental para o apoio dos imperadores.
E também os imperadores apoiavam a igreja com doações, com terras e fortalecimento das suas instituições. A igreja bizantina ela não era muito coesa. Ela tinha muitos embates entre a igreja de Constantinopla com a igreja de Roma, por questões teológicas, questões de comportamento, questões canônicas da própria igreja. Por exemplo, uma das discussões vai ser justamente a figura de Jesus Cristo. Você vai ter um debate muito forte entre Jesus ser uma figura exclusivamente divina ou que Jesus foi uma figura divina e humana. Então era um debate muito forte que você tinha. E o imperador passa a fazer uma intervenção muito forte e apoiar a expansão da fé cristã dentro do império. A igreja bizantina, ou a igreja oriental, vai sofrer uma influência muito forte da Grécia, da Macedônia, dos persas e do mundo árabe. Então ela está no meio dessa ponte entre Oriente e Ocidente, e essa igreja vai ter um comportamento muito mais próximo à sua realidade. Você vai ter o uso do grego como idioma oficial da igreja bizantina até hoje. Você vai ter a figura do Papa como sendo a autoridade da igreja como um todo em Roma e do patriarca lá em Constantinopla. E com o passar do tempo, o imperador vai começar a apoiar a figura do patriarca para ser mais forte ali naquela região e ter mais autonomia. Com isso vai ocorrer em 1052 a cisma do Ocidente, onde vai ter a separação entre a igreja católica e a igreja bizantina, ou a igreja ortodoxa. Então você vai ter o rompimento dessa igreja e vão se formar duas igrejas. A igreja do Ocidente, com a sede em Roma, e a igreja do Oriente, com a sede em Constantinopla. Parte da igreja vai herdar costumes, obviamente, do Ocidente, mas ela vai ter uma coisa que vai ser importante, vai ser o incentivo das artes como uma forma pedagógica. Então, você vai ter no Oriente um aumento, uma expansão muito forte dos mosaicos como uma forma de representar a história dos santos, as passagens bíblicas e como uma forma de ensinar uma população analfabeta. Os mosaicos eram uma invenção lá da antiguidade dos romanos que os bizantinos mantiveram e começaram a utilizar isso dentro das igrejas como uma forma de lembrar as pessoas das coisas e ensinar a questão da religião. A igreja ortodoxa, que é a igreja bizantina, vai ser responsável por financiar vários artistas, várias pessoas para justamente criar esses belos mosaicos para ensinar as pessoas comuns sobre a religião. E ao mesmo tempo também a arquitetura desses espaços ela era muito grande, para exaltar a figura divina, exaltar a figura do imperador, exaltar a figura da própria igreja. Então se criou uma hierarquia dos espaços. Os mosaicos bizantinos eles vão ter uma importância histórica e cultural muito forte. Os mosaicos vão ser criados com peças muitas vezes de luxo para enfeite, né? Então uso de ouro, de prata, de pedras como mármore, metais coloridos, né, para a fabricação desses desenhos e dessas imagens sagradas. E ao mesmo tempo, a partir do momento que a igreja ortodoxa assume esse papel dos mosaicos, eles vão começar a abandonar aquelas formas, a harmonia dos corpos e aqueles traços mais voltados para o mundo grego, a questão dos corpos. Então os mosaicos vão ser figuras para passar a mensagem. O que importava era a mensagem, não como essa mensagem era passada. E o declínio do Império Bizantino ele vai ser bem lento, né? A morte do Justiniano vai provocar um enfraquecimento das áreas que ele tinha expandido. Você tem grandes gastos do Império Bizantino com o exército. Você vai ter um acirramento e uma concorrência no comércio com os árabes e com os italianos, então você vai ter um outro sintoma muito importante. Entre 1202 e 1204, os venezianos organizam a Quarta Cruzada. As cruzadas vão ser um movimento para tentar restaurar as terras cristãs de Israel em relação aos árabes, né, para o mundo cristão. Só que essa cruzada vai ser responsável por enviar uma tropa não para a Terra Santa, não para Jerusalém, mas para justamente saquear Constantinopla, ocupar Constantinopla e pegar as suas riquezas. Então esse vai ser outro sintoma do lento declínio do Império Bizantino. Os turco-otomanos também vão surgir como uma ameaça também ao Império Bizantino, ali no finalzinho do século XIV, início do século XV. E o golpe final vai ser justamente em 1453, quando Mehmed II consegue tomar a cidade de Constantinopla
e marca o fim do Império Bizantino e inicia-se a ocupação do Império Turco-Otomano. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.